Quem está influenciando a sua vida? Quem você está seguindo? O Conselho dos Ímpios é um modo de pensar, é uma cosmovisão, é uma filosofia de vida. E lembre-se, não é sempre abertamente ímpio. Às vezes é tão sutil. E isso é o mais enganoso, o mais perigoso. Tem apenas o suficiente de verdade, misturado com engano, para te atrair. Esse é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Nancy está continuando a série chamada Como Desfrutar de um Feliz Ano Novo. Bem, aqui no início deste novo ano, estamos falando sobre como ter um ano realmente feliz. Ter um ano feliz é ter um ano abençoado. Começamos o estudo no Salmo 1 nesta semana e continuaremos durante toda a próxima semana. Neste salmo, vemos a receita de Deus para a bênção, o caminho para a felicidade. Espero que você esteja lendo o salmo conosco esta semana. São apenas 6 versículos, embora estejamos conseguindo fazer cerca de 8 episódios sobre este curto salmo. Espero que você esteja lendo conosco, que esteja memorizando, que esteja meditando nele. Você tem esta semana e toda a próxima, e que base maravilhosa para começar o ano novo, ao vermos a receita de Deus para um ano feliz, para uma vida feliz, para uma eternidade feliz, encontrada neste curto salmo. Nos versículos de 1 a 3, que estamos analisando, vemos a descrição da pessoa justa. Então, deixe-me ler os primeiros versículos deste salmo. Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado é aquele, feliz é o homem ou a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vemos aqui a diferença entre andar segundo o conselho dos ímpios e andar no caminho dos justos. Como é que eu sei em qual caminho eu estou? Eu estou andando segundo o conselho dos ímpios ou no caminho dos justos? Bem, o caminho em que estou pode ser visto em coisas como: quais são os meus desejos? Quais são minhas paixões? Do que eu realmente gosto? Qual é a predisposição do meu coração? Para o que o meu coração se inclina? O que me atrai? O que captura minha atenção e meus afetos? São coisas divinas ou não? Como eu gasto meu dinheiro, como eu uso meu tempo? Esses são indicadores de qual desses caminhos estou seguindo. Quais são minhas prioridades? Estou escolhendo construir minha vida em torno de prioridades eternas e divinas? Ou estou gastando meu tempo, desperdiçando minha vida com coisas que realmente não importam, com coisas que, embora não sejam más por si mesmas, não estão cultivando em mim um coração para amar mais a Deus? Ao invés disso, estão me ajudando a amar mais o mundo e o seu sistema. Quero que voltemos ao assunto de ontem, o conselho dos ímpios, a forma de pensar do mundo. Dissemos que os ímpios não são apenas aqueles que são flagrantemente maus, mas são aqueles que vivem suas vidas de uma maneira que não está centrada em Deus. Isso é o que as Escrituras chamam de ímpios. Esse é o caminho dos ímpios. Esse conselho dos ímpios, deixe-me dizer que é como alguém me disse em uma recente entrevista do Aviva Nossos Corações, onde estavam falando sobre pornografia. Disseram: você não precisa ir atrás da pornografia, ela virá até você. Bem, isso não é só verdade para a pornografia. É verdade em geral sobre o conselho dos ímpios também. Você não precisa ir atrás dele. Ele vai atrás de você. O mundo, a carne, o diabo são 3 inimigos que estão constantemente tentando nos bombardear com o conselho dos ímpios. É como uma infusão.
Em pequenas e grandes doses, dia e noite, eles estão tentando constantemente nos fazer pensar como os ímpios. E o conselho dos ímpios, essa forma de pensar ímpia, chega até nós de várias fontes. Mas eu quero falar hoje sobre 2 fontes deste conselho ímpio que são particularmente poderosas e eficazes. A primeira é através de pessoas. Pessoas que nos influenciam a pensar com o conselho dos ímpios. Podem ser amigos, familiares, colegas de trabalho, professores, colegas de classe, celebridades, figuras públicas, pessoas. E é por isso que as Escrituras nos alertam tantas vezes sobre o tipo de companhia que mantemos, sobre os amigos que escolhemos, sobre as pessoas com quem escolhemos passar muito tempo. Ouça esses versículos do livro de Provérbios. Provérbios 1:15. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas. Tenha cuidado com quem você anda. Provérbios 4:14. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite isso. Não ande por esse caminho. Afaste-se dele e passe adiante. Não ande com aqueles que estão nesse caminho. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Escolha seus amigos com cuidado. 1 Coríntios 15:33 nos dá a mesma ideia. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. As amizades que você escolhe e a companhia que você mantém determinam, até certo ponto, o modo como você vive e o seu estilo de vida. Quem são suas companheiras de viagem na vida? Quem está te influenciando? Quem são seus heróis? Quem você admira? Quem você segue no Twitter? Com quem você anda na escola? Aqui está uma pergunta ainda mais importante. As pessoas com as quais você se identifica, sejam elas famosas, que você não conhece pessoalmente, ou as pessoas que você constrói em sua vida e suas amizades mais próximas, essas pessoas amam a Jesus? Elas estão buscando a Ele? Ou seus corações estão mais inclinados para o mundo? Elas têm um coração para as coisas de Deus? Ou estão inclinadas para aquilo que é ímpio, aquilo que está sem adoração? Temos um monte de pessoas ao nosso redor, membros da família, pais, irmãos, pessoas da igreja, amigos. Todas essas pessoas estão nos dando conselhos. Elas podem não chamar isso de conselho. Elas podem não colocar uma placa dizendo, sou um conselheiro. Mas elas estão nos dando conselhos. A verdade é que estamos cercadas de conselhos, mas podemos escolher com quem nos cercamos, com quem passamos mais tempo, quem são nossos amigos mais próximos e influentes. Recentemente conversei com uma amiga sobre a importância das amizades mais próximas, e ela comentou sobre a bênção e o benefício de ter amigas piedosas. Ela disse que tem uma amiga próxima com quem memoriza versículos da Bíblia. Elas revisam juntas. Ela comentou que esse é um relacionamento frutífero. E ela mencionou que há outras pessoas em sua vida com as quais não escolhe passar tanto tempo, pois sabe que esses relacionamentos não serão tão benéficos para o seu bem-estar espiritual e para o seu crescimento. Ela disse, eu não as corto da minha vida, quero amá-las para Cristo, quero ser sal e luz na vida delas. Mas eu não quero estar em um tipo de relacionamento onde elas estão me puxando para o caminho dos ímpios. É claro que isso levanta um desafio quando pensamos sobre como as pessoas podem ser uma fonte de conselhos ímpios entrando em nossas vidas. Eu sei que algumas de vocês estão pensando, você não trabalha onde eu trabalho, eu sou a única cristã no meu ambiente de trabalho, sou a única cristã na minha família. Eu teria que sair do meu trabalho ou me mudar. Eu estou cercada por pessoas perdidas, eu estou cercada por pessoas ímpias no meu ambiente. Bem, Deus pode te dar graça nesse ambiente para resistir à pressão do mundo, mas eu ainda diria para pedir a Deus que te dê algumas amigas piedosas, uma parceira de oração,
mesmo que seja online, alguém pelo telefone ou qualquer meio para ter alguém que possa te encorajar a andar no caminho de Deus. Alguém que possa te ajudar a se manter firme para garantir que você não esteja sendo puxada para o redemoinho do conselho dos ímpios, se isso é tudo que está ao seu redor. Portanto, pessoas. Esse é um dos meios, uma das fontes de onde o conselho dos ímpios pode vir para nossas vidas. Aqui está uma segunda fonte de sabedoria e conselho ímpio, e essa é a cultura pop. Não apenas pessoas, mas a cultura pop. Há tantas coisas que poderíamos falar nessa categoria. Eu mal sei por onde começar, mas eu vou começar. Pense em entretenimento, a música que você escuta, a TV, filmes e programas de bate-papo que você assiste. Essas coisas não são inofensivas, elas não são inócuas. Elas estão te puxando em uma direção oposta à sabedoria e ao pensamento piedoso, ou estão te puxando para o caminho e o conselho dos ímpios. Você é criteriosa com o seu entretenimento? Você faz escolhas sábias quanto ao que ouve e assiste? O que você lê? Revistas, blogs, livros? Eu fico impressionada com os cristãos que eu conheço que estão devorando materiais de leitura extremamente ímpios e como estão sendo sugados por isso. Eles estão abraçando, lendo e apreciando. Eles não estão apenas lendo para descobrir qual é o conselho dos ímpios para combatê-lo, para lidar com ele, para ajudar outros que estão lidando com isso. Eles estão lendo porque amam, porque gostam. Não entendo isso. Essa cultura pop se torna um meio pelo qual o conselho dos ímpios entra em nossas mentes de forma maciça. Não são apenas coisas más, são conselhos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Recebi um e-mail de uma amiga recentemente que disse: "Eu costumava ser a rainha da autoajuda. Li meu primeiro livro de autoajuda aos 14 anos. Por anos, devorei livros de autoajuda, procurando segredos para poder e prestígio. Sempre que seguia seus conselhos e falhava, afundava na depressão, incapaz de seguir em frente até que o próximo livro de autoajuda chegasse. Quando entreguei minha mente e coração ao Senhor, percebi que não precisava de mais autoajuda. O que eu desesperadamente precisava era da ajuda de Deus. O problema com a autoajuda é que é centrada no eu. Deus é deixado de fora da equação. Descobri que os livros de autoajuda podem cultivar um espírito independente de Deus, e isso pode levar a um pensamento antibíblico. O que você lê? Os blogs que você está lendo? Existem blogueiras cristãs que estão publicando suas ideias de uma forma que está influenciando mulheres que não são criteriosas o suficiente para avaliar o que estão lendo, baseado nas Escrituras, pela palavra de Deus. Parece bom, parece certo, faz sentido, mas não é piedoso. As mentes das mulheres cristãs estão sendo moldadas por muitas revistas, blogs e livros. Aqui está outro meio da cultura pop que está em toda parte hoje e que tem a ver com a internet e as redes sociais, web e Facebook, Instagram, TikTok e outros. Essas são ferramentas que podem nos ajudar a conhecer mais os caminhos de Deus e nos aproximar do seu conselho. Mas se não formos criteriosas, se não tomarmos cuidado, se não formos seletivas, teremos pensamentos ímpios entrando em nossos corações e lares através da internet e das redes sociais. Isso tem sido uma preocupação crescente para mim nas últimas semanas e meses, enquanto eu meditava sobre essa passagem. Olho ao redor e vejo adolescentes que conheço e amo. Vejo famílias, vejo casamentos, vejo mulheres sendo sugadas, atraídas pelo conselho ímpio através da internet. Olho para o que as pessoas estão postando no Facebook. Vejo o que estão retweetando e me pergunto:
Por que esses cristãos estão tão interessados nessas coisas? Por que estão seguindo essa pessoa? Por que estão tão encantados com essa música, essas letras, esse super-herói, esse pastor, essa atriz ou ator, ou esse músico, ou esse grupo musical? Por que estão sendo tão atraídos por isso, quando o resultado não será um caminho piedoso? O que está influenciando seus pensamentos e suas atitudes? Quem está influenciando seu pensamento e suas atitudes? De onde você recebe seus conselhos? O que está moldando o seu pensamento? Revistas para pais, revistas femininas não estão online, mas qual é o seu conteúdo? Qual é a mensagem delas? Isso é realmente importante. O que está moldando o seu pensamento? É o mais recente livro na lista dos mais vendidos que todas as meninas do seu grupo de mães jovens estão lendo e apreciando? Você está lendo isso sem pensar, sem avaliar o tipo de pensamento que isso está te levando a ter? Você está monitorando as informações que estão entrando em sua vida? Está sendo intencional ou está apenas absorvendo, sem pensar, o conselho dos ímpios? Quando você está em um casamento difícil, como algumas de vocês estão, você recorre a alguém que vai te dizer o que você quer ouvir, que vai concordar que o seu parceiro é impossível e que você está justificado em seguir em frente com a sua vida sem ele? Ou você busca alguém que te aponte para a cruz e para a sabedoria que vem de Deus e do Evangelho de Cristo? Onde você busca sua orientação? Onde você busca o seu conselho? O conselho dos ímpios é um modo de pensar, é uma cosmovisão, é uma filosofia de vida. E lembre-se, não é sempre abertamente ímpio. Às vezes é tão sutil. E isso é o mais enganoso, o mais perigoso. Tem apenas o suficiente de verdade, misturado com engano, para te atrair. Então, o que é o conselho dos ímpios? É um modo de pensar sobre tudo. No conselho dos ímpios, não há absolutos, não há consequências, não há limites. Você pode ter tudo agora, rir do pecado, zombar da virtude. Esse é o conselho dos ímpios. Ter valores temporais é o conselho dos ímpios. Ter uma visão distorcida da beleza física e da imagem corporal é o conselho dos ímpios, que leva muitas mulheres a comparações pecaminosas e comportamentos perigosos e prejudiciais. O conselho dos ímpios pode se aplicar a visões sobre o governo, sobre como votamos nas eleições recentes. Pode levar à amargura, ao ressentimento, a uma maneira de pensar sobre divórcio e novo casamento, o modo de resolver questões relacionais segundo o mundo, em contraste com o modo de Deus, de perdoar, suportar, amar e viver com mansidão e humildade. O conselho dos ímpios sussurra no seu ouvido que você não pode obter vitória consistente sobre o pecado, especialmente em relação à impureza sexual ou hábitos sexuais. Ouça, se você acredita nessa mentira, por que tentar? Você será derrotada antes de começar. Esse é um conselho mortal, de que você não pode obter vitória sobre o pecado. Esse é o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é uma mentalidade de direito. Eu tenho o direito de estar confortável, eu tenho o direito de ser feliz. Eu vejo a Heather aqui hoje. Estávamos conversando ao telefone outro dia e ela comentou como é comum. Ela é uma mãe jovem com filhos pequenos. Como é comum pensar como uma mãe jovem. Eu servi de forma altruísta, eu me dediquei à minha família. Eu mereço uma folga hoje, eu preciso de um tempo sozinha. Eu preciso me afastar da pressão. Essa é a única maneira de eu ser feliz.
estávamos falando sobre como esse conselho é um beco sem saída e como ele coloca as mães jovens em um caminho de derrota, desencorajamento e depressão. Meus filhos são um fardo. Algumas mulheres dizem: estou tão feliz por ter um tempo longe deles por um dia, uma semana ou um mês. Essa mentalidade de merecimento, de mérito, essa mentalidade de direito. Há tantas áreas em que o mundo nos aconselha de maneiras que são contrárias ao modo de pensar de Deus. E é por isso que você precisa estar sintonizada ao pensamento bíblico e se perguntar: o que a palavra de Deus diz sobre todas essas coisas? As Escrituras dizem: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a primeira parte do Salmo 1, mas quero convidá-la, se você tem sua Bíblia, a abrir no livro de Efésios, enquanto encerramos esta sessão. Quero que você veja outro modo de andar, ficar e sentar. O capítulo 2 de Efésios nos conta que todas nós já andamos segundo o conselho dos ímpios, nos detemos no caminho dos pecadores e nos assentamos na roda dos escarnecedores. Esse é o começo do capítulo 2 de Efésios. Veja o versículo 1. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Assim vocês andavam, diz Paulo aos cristãos. E assim, nesse parágrafo, ele fala sobre onde não devemos andar, onde não devemos ficar, onde não devemos sentar. Mas no restante de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre o que Cristo fez por nós, como Ele nos adotou em sua família e, portanto, onde devemos sentar, onde devemos andar e onde devemos nos deter. Eu quero que vejamos alguns desses versículos. Veja Efésios, capítulo 2, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Na verdade, você deve perceber que, como filha de Deus, está assentada nos lugares celestiais com Cristo, o justo. Efésios capítulo 5, veja a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. É assim que devemos andar. E daí chegamos ao capítulo 6 de Efésios, começando no versículo 10, e vemos como devemos ficar de pé. Não apenas como devemos sentar e andar, mas como devemos ficar de pé. Versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios? Primeiro, reconheça sua posição em Cristo. Você não está mais sentada no lugar dos tolos, escarnecedores e zombadores como estava antes de conhecer a Cristo. Agora Cristo te redimiu. Você está morta para o pecado e reconheça que foi ressuscitada e está assentada com Cristo, o justo. Visualize-se como assentada com Cristo nos lugares celestiais. Posicionamento. Percebendo que um dia estaremos com Ele. Fisicamente estaremos com o Senhor, mas no nosso posicionamento já estamos com Ele. E você não será tão atraída a se assentar na roda dos escarnecedores e zombadores enquanto vive a vida aqui na terra. E assim ele diz: portanto, porque você está assentada com Cristo, não ande no conselho dos ímpios como fazia antes. Em vez disso, ande em amor, ande em pureza, ande com sabedoria. Esse é o modo como devemos andar. E não fique mais no caminho dos pecadores como fazia antes, adotando suas características, seu comportamento, seus modos de pensar. Em vez disso, ele diz no capítulo 6, use a armadura e os recursos que Deus forneceu para ajudar você a permanecer firme contra a oposição do inimigo. Não deixe que o mundo te molde, te empurre para o seu caminho. Não deixe que a internet, as redes sociais, a cultura pop, as pessoas ao seu redor, não deixe que eles te moldem conforme o mundo. Em vez disso, como diz Romanos 12, seja transformada pela renovação da sua mente, que acontece ao meditar dia e noite na palavra de Deus. É por isso que aqui, no Aviva Nossos Corações, nós não queremos apenas dizer: fique longe do conselho dos ímpios, não deixe que isso te domine, não deixe que isso capture sua mente. Nós dizemos isso, mas também dizemos: deixe que o seu coração, sua mente e o seu pensamento e a sua vida sejam capturadas por aquilo que é verdadeiro, bom e santo pela palavra de Deus. É por isso que, ao longo deste mês, estamos convidando as nossas ouvintes a participar do Desafio Diário de Leitura da Bíblia. Eu não estou simplesmente dizendo, saia das redes sociais ou da cultura. Você não pode sair da cultura, nós vivemos nessa cultura. Mas eu estou dizendo, em vez de deixar a cultura ser como uma infusão contínua, em que você está sempre absorvendo, coloque uma nova infusão na sua veia, coloque a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, coloque-a na sua vida todos os dias do ano. Reserve um tempo a cada dia deste mês para se aprofundar na palavra de Deus. Renove sua mente e deixe que ela transforme sua vida. Eu espero que você esteja participando deste desafio diário de leitura da Bíblia. Caso ainda não esteja, ainda dá tempo. Esse é o nosso jeito de dizer: queremos que este seja um novo ano abençoado para você. Queremos que seja um ano feliz e pleno. Queremos que você tenha uma vida e uma eternidade abençoadas e felizes. Eu sei que isso acontecerá à medida que você começar a encher a sua mente com o conselho não dos ímpios, mas com o conselho e a sabedoria da palavra e dos caminhos de Deus. O episódio de hoje faz parte da série chamada Como Desfrutar de um Feliz Ano Novo. Você pode ouvir os episódios anteriores ou ler as transcrições no nosso site avivanossoscorações.com. Apreciar a lei do Senhor pode ser como desenvolver um gosto por certos tipos de alimentos.
Portanto, na segunda-feira, vamos falar sobre como manter a fome e o apetite pela Palavra de Deus. Aguardamos você na segunda-feira, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.